Bom, gente, a gente estava numa gravação aqui agora de manhã e conversando, quer dizer, eu falo sempre na Laura, eu falo sempre no Felipe. Felipe é o produtor de tudo e Laura, ela é analista corporal, analista comportamental, e ela que faz as perguntas e me ajuda muito, porque ela saca algumas coisas que a gente não saca. Então, assim, eu achei super interessante, a gente almoçando e conversando sobre várias coisas, e é muito diferente da visão da gente, né? A gente médico, para falar alguma coisa, você tem que ter todo um embasamento aí de estudo duplo cego, é uma coisa muito rígida, né? E essa visão da Laura é muito interessante, que é a pura sensibilidade da parte comportamental, de uma mãe poder olhar para uma criança, perceber determinadas coisas, que a gente não consegue porque a gente é pragmático, então eu gostaria que a gente pegasse alguma coisa da Laura disso, eu até vou aprender agora, que a gente não, na realidade, consegui saber pouco do que é, mas eu queria que a Laura explicasse para vocês a princípio o que é, e a gente começa uma discussãozinha que eu acho que vai ajudar. Somos pais, todos nós, queremos aprender. Então vamos lá, Laura, conta pra gente como é que são esses perfis dessas crianças. Então, doutor Serginho, eu gosto muito da área que o doutor atua há muitos anos, que é a área da pediatria, porque tem uma relação bem grande, bem forte com esse estudo, que é um estudo que se aprofundou, né, mais recentemente. Porém, ele teve início lá na época de Freud, né? Na época em que estava se iniciando os estudos de psicologia, né, de comportamento. Porém, há pouco tempo se aprofundou um pouco mais para se entender que o formato do nosso corpo, as características físicas, dizem muito sobre como foi o ambiente em que uma criança foi criada, desde o seu útero até a primeira infância, né? Até ali pelos 6 anos de idade aproximadamente. E aí ela carrega essas características que o corpinho dela moldou, porém o formato do corpo diz mais sobre a mente da criança, como ela deve funcionar, como ela vai se comportar. Então é natural muitas vezes um pai e uma mãe que quer ser o melhor pai e mãe possível, observar o comportamento de um filho e falar: puxa, eu tô preocupada com meu filho, parece que ele tá diferente da forma como eu vejo as outras crianças, ou diferente da forma como eu era, como meus irmãos eram. Será que há algo de errado nessa criança? Será que ela tem algum distúrbio, né? E às vezes não. Por uma simples análise corporal, disse muito a respeito do comportamento, como aquela criança vai ser. Ela tem uma necessidade de ser de determinada forma e não necessariamente isso é uma preocupação. Isso é muito interessante, que a gente não tem essa visão que você tem, né? Mas isso também é uma coisa que acontece com a gente todo dia, os pais vêm falando, e o que eu sempre falo é o seguinte, e muitas vezes acontece, essa criança tem uma característica de algum outro parente, um avô, um tio, alguma coisa assim. Então a gente acaba jogando com uma conta que, se a gente sem conhecimento nenhum, a gente começa a procurar outras coisas. Então é super interessante falar isso para a turma, porque realmente é importante a gente respeitar cada pessoa como é. Quer dizer, é muito comum a gente ver essa história dos pais, a expectativa dos pais, né? Poxa, eu gostaria que meu filho fosse assim, que meu filho fosse assado, não sei o quê. Gente, eu tenho 2 filhos e graças a Deus maravilhosos, mas tem que respeitar cada um do jeito que é e não vai ser nunca do jeito da gente, né? Então a gente tem que entender cada um como é. Isso é importantíssimo. Ó, isso para mim quer dizer uma coisa assim, volto a repetir, a gente tem uma coisa muito fechada dentro a gente só pode falar o que está ali publicado, não sei o quê. O teu lado é muito bacana, que você analisa as pessoas, você olha no olho, você percebe características. Então acho que vale a pena você passar isso para os pais, né? Que é uma forma da gente disseminar isso e as pessoas analisarem também, né? Porque a gente não pode ficar fechado em conhecimentos muito restritos. Acho que é isso aí. Passa para eles, todo mundo vai analisar o perfil de cada um, ver se isso aí realmente, então, continua essa coisa que eu gostei muito disso. Muito bem, doutor. Eu te agradeço aí a abertura que o doutor está me dando, porque o que acontece? Muitas vezes, o mesmo pai e a mesma mãe criam 2 filhos com praticamente as mesmas características de criação e os 2 saem com personalidades tão distintas que fica aquela dúvida, gente. Geralmente a gente vê mais o quanto o filho ou a filha se parece com a mãe ou com o pai. Puxa, tem a cor do olho da mãe, tem o formato do rosto do pai. Porém, isso vai mais além. Por quê? Nós temos a contribuição da genética, então os genes que vão ditar ali cor da pele, cor dos olhos, como sabemos, né?
Porém, tem o fenótipo, ou seja, como é que o ambiente interfere nas características, formas mesmo, geométricas praticamente, do corpo. Só que isso diz mais. O que se vê de uma determinada criança diz mais sobre como a mente dela funciona. E isso é incrível. Posso dar alguns exemplos? Pode, que nós temos que aprender isso. Não é? Todos nós temos 5 traços de características. Todos temos um pouquinho de cada, pelo menos. Porém, sempre destacam-se um ou mais, né, dessas características que são chamadas de traços de caracteres. Algumas pessoas são mais longilíneas, né, com aspectos mais alongados, que são chamados esquizoides. Não se apeguem aos termos científicos, a gente mantém a integridade com as pesquisas científicas lá de trás. Tem pessoas que têm aspectos mais arredondados, mais massinhas, mais fofinhas, que é o segundo traço predominante, o oral. O terceiro são pessoas que são geralmente maiores em cima e um pouco vai se afunilando o corpo abaixo. Que também, volto a dizer, não se apeguem à nomenclatura, mas são os chamados psicopatas, né? De acordo com a nomenclatura. Temos pessoas que são mais robustas, mais troncudinhas, são mais quadradinhas, maiores, mais fortes geralmente, que são os masoquistas. E por último, as pessoas que têm um pouco mais de simetria, de harmonia corporal, que são os rígidos, né? Conforme eu já disse, todos nós temos uma certa quantidade desses traços combinados em proporções diferentes. E aí é que entra a parte mais interessante desse estudo. Somando as características predominantes de cada pessoa, e geralmente elas têm uma que se destaca mais, vai dizer o comportamento dessa criança. E aí eu vou dar alguns exemplos. Talvez você tenha um filho que é mais alongadinho, com o aspecto mais longilíneo, mais altinho, com a cabeça talvez um pouquinho avantajada. Você fala, puxa, parece que esse menino é um pouquinho cabeçudo. Mas é a característica dele. Ele vai ser, se ele tiver esse traço esquizoide predominante, vai ser uma criança um pouco mais introvertida, um pouco mais de querer ficar no cantinho dele, no quarto. De muitas ideias, muita criatividade, muita imaginação, vai gostar de viver um pouco no mundo da lua, vai ser inteligentíssimo, geralmente com coisas relacionadas ao computador, videogame, só que ele vai ser mais calado e ele vai ter uma forma de falar talvez mais direta, ou mais áspera, um pouco mais ácida talvez, e aí pode ser que a mãe fale, puxa, esse menino tá mal criado, ou gente, ele tá ficando muito no quarto, ele tá muito quieto, será que ele tá com alguma depressão? Já aconteceu, doutor, de às vezes alguma mãe chegar e comentar isso? Sem dúvida. Isso é muito comum, porque a expectativa dos pais em relação às crianças é exatamente o que você falou. As pessoas têm aquela expectativa. Eu sou assim, meu marido é assim, meu filho tem que ser assim. E nem sempre, a gente tem que respeitar cada um do jeito que é. Por isso que eu sempre falo, quer dizer, é muito comum a gente ver no consultório, pais que querem induzir carreira de filhos. Quer dizer, a felicidade deles, quer dizer, depende da gente estar do lado para dar suporte ao que eles querem fazer, né? Eu acho que isso aí cada um tem dentro de si, uma vocação, uma coisa nesse sentido, que a pessoa vai seguir aquilo ali, a gente está aqui para isso, né? Orientar, ajudar, isso aí você pode melhorar assim, assado e tal, mas eu acho que esse respeito tem que haver, e a gente pega isso com muita frequência, as pessoas jogando essa expectativa de uma forma muito forte em cima das crianças, que causa problema sério, porque a criança não querendo decepcionar os pais, às vezes assume um papel com uma coisa que não é o perfil dela, não é o que ela quer, né? E isso aí leva para a vida, né? Amanhã a pessoa consegue, de repente, se desvencilhar disso, não tem mais pai, não tem mais pai, agora quer saber? Arranca a camisa e vai viver no mato, vai fazer alguma coisa que é a vida dele. Então, não precisa a gente deixar a criança ficar, porque é esse peso do que os pais falam, né? Você tem que ser uma pessoa assim, assada, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Não! Você tem que ser o que você quer ser, você tem que ser uma pessoa que procura a sua maneira de ver as coisas. E a gente está aqui do seu lado para tentar organizar isso aí que é muito difícil no pensamento das pessoas, né? Então isso é fundamental a gente colocar. Passa o perfil, eles vão continuar analisando, que isso é muito interessante, eu achei simplesmente que a gente não tem, é o que eu falei, na minha área de estudo, a gente não tem essa liberdade para sair olhando e falando assim, a gente é muito engessado na hora dos estudos, né? Então eu acho que os pais podiam também depois dar um feedback disso.
poxa, realmente acontece isso, acontece aquilo, esse é o perfil do fulano, esse é o perfil do ciclano, então eu não sei nem como te dizer isso. Quando você me falou, eu falei, caramba, é coisa nova para mim, eu não sei, eu nunca analisei a criança por esse perfil. Por isso que eu achei interessante disseminar isso, que são os pais mais do que ninguém conseguem analisar essas coisas. E realmente vão dizer, pô, Laura, dá um feedback, é isso aí, cara, gostei de ver, porque acontece isso, é assim, assado. Né? Então, eu acho muito interessante essa coisa da gente abrir discussão. Né? É interessante também, exatamente isso, doutor. Nós não estamos querendo achar culpados. Ah, talvez a mãe ou o pai deveriam ter agido de forma um pouco diferente na primeira infância. Não é isso. O que acontece é o seguinte, enquanto a criança está crescendo, seja dentro do útero, seja aqui de fora, o mundo continua acontecendo. As circunstâncias vão mudando. Um parente morre, há uma necessidade de mudar de emprego ou de casa. Tudo isso pode afetar, dependendo da criança, de formas diferentes. Algumas crianças não se sentem tão... Não incomoda, talvez, determinada criança de uma certa forma, talvez certa mudança. Já uma outra, aquilo ali influencia muito mais. Então, isso vai ditar alguns comportamentos que a pessoa carrega para a vida. Como vou citar um último exemplo, no caso das crianças talvez mais redondinhas, mais rechonchudinhas, molinhas, massinhas, parece um bebezão. Sabe aquela criança que você vê com 5 anos de idade? Parece um nenenzão que cresceu. Essas crianças com aspectos mais arredondados, elas vão ter uma dependência muito maior da mãe, uma sensibilidade muito maior, vão ser mais chorona, mais de gritar, de falar, de querer pôr pra fora, né? Ou mais de comer, né? Então, ela vai levar esse medo de ser abandonada, que ela tinha medo de sentir pela mãe. Ah, eu não posso ser abandonada pela minha mãe pela vida. E é isso nos relacionamentos, no trabalho, né? Então, quando os pais respeitam a forma do filho funcionar, isso deixa o ambiente ao seu redor da criança, ela fica no recurso e não na dor. E ele a prepara para as próximas situações que virão, para ela ter um ambiente mais saudável. Então é uma área da psicologia que com certeza é uma orientação que os pais, seria muito bom se os pais tivessem também e procurassem aprofundar em saber os traços, os caracteres dos seus filhos. Então, agora quem está falando aqui é o Felipe, tá, gente? Então você está querendo dizer que cada traço desses, das pessoas, ele pode ter uma dor e ele pode ter um recurso? É isso que você está falando? Exatamente. Então não tem um traço melhor do que o outro. Como eu disse, cada um de nós temos um pouquinho de cada um deles. Porém, pode ser que a gente tenha mais de alguns desses traços e a gente esteja na dor. Ou seja, o ambiente não é muito propenso. Uma criança, como eu disse, mais alongadinha, que gosta mais de ficar quieta, de falar menos. Se ela precisar, no dia do amanhã, conviver com muitas pessoas, num ambiente com muita gente, falando o tempo todo na cabeça, seja no trabalho, seja na escola, aquilo ali é um desgaste para ela. Então ela vai chegar em casa, aí que ela vai querer ir para a caverna, se enfurnar ainda mais, porque ela passou tanto tempo na dor. Ao contrário, todos esses traços têm superpoderes também. Uma criança com essa característica, e é a que eu estou destacando hoje, vai ser uma pessoa de muita criatividade, de muita imaginação, de ideias, de inteligência. Então vai se destacar também. Porém, talvez no dia do amanhã, ali no escritório, no computador, criando ideias, fazendo toda a parte inteligente de uma empresa, entendeu? Super interessante. Agora, eu acho que isso é importante, todo mundo, eu falei antes, para mim é coisa super nova. Realmente opinar, assim, mas prometo que eu vou daqui para frente botar meu olhar mais atento a esse tipo de coisa, que nunca foi atento para isso. A minha linha não era essa, realmente a gente sabe que tem tanta coisa que a gente não sabe que tem que aprender na vida, que eu acho que a gente pode entrar em contato, ajudar, todo mundo ajudar, quer dizer, conversar, dar opinião, né? E vamos aprender juntos. Que eu achei super interessante, por isso que eu voltei. Falei, não, Laura, você tem que botar isso para a turma, porque não pode ficar para duas pessoas numa conversa de alguma, vocês têm que passar isso para os pais, vamos analisar todo mundo. Isso é estudo científico, isso é uma coisa assim que a Laura fala com um embasamento muito interessante. É realmente um completo desconhecimento meu, mas realmente eu não tenho constrangimento de dizer que eu tenho muita coisa para aprender na vida, né? Então, assim, vamos lá, vamos analisar, vamos discutir isso aí, vocês mandam notícia, falam o que vocês estão achando, que isso é muito interessante pra gente.